Uma vez, doutora Mônica Grimaldi está com a gente. Seja muito bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Excelente, tudo bom. Ótimo. Hoje vamos falar, gente, sobre o cão-guia. E aí a gente fala o quanto que os deficientes visuais acabam tendo uma grande oportunidade de ter qualidade de vida, uma vida normal, a partir dessa relação, que é uma relação de tanta intimidade, né? Que tem uma que ter com esse dupla, animal. né? É uma dupla, mas às vezes a gente pensa, será que é uma dupla ou será que é um só? Às vezes pela integração dos dois, a gente chega a imaginar que é uma coisa só, um ser só. Exatamente. Né? Um complementa o outro. Com certeza, os dois ficam, é uma equipe. É uma equipe, é verdade. E a gente fez, gente, uma matéria que vai mostrar direitinho como é feito o treinamento, tanto dos cães como o deficiente visual. Esse início também o deficiente visual tem que ser treinado junto com o animal. Sim, para saber como conduzir e ser conduzido. É verdade. Vamos ver como foi a matéria? Vamos lá. Olha lá, rodou. Amigo cão, 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 au, au, au. Quem é esta princesa aí? Essa é Georgia, do Sunset Canyon. É linda essa cachorra, né? Ela está em processo de treinamento para ser uma... Uma guia. É? Sim, exatamente. Os bebês começam desde cedo, a partir dos 3 meses, começa com a educação. A Georgia está já numa educação um pouco mais adiantada, sabendo que ela vai ser uma guia de cego. O que a gente precisa para um cão guia de cego? Primeiro, ele tem que ser tranquilo. Tem que vir da personalidade do cão, isso, né? É do indivíduo. Tá. Você tem que saber se o animal não é medroso, se ele é dócil, se ele se adapta a qualquer situação. E você começa a ensinar ele a ignorar outros animais, outros cães. Porque ele não pode ter distrações no momento que ele está ali. Quando ele está no trabalho, ele tem que estar focado. Agora, Mônica, eu combinei de encontrar aqui com a Luciana, Sim. que ela é treinadora. Sim. E aí a gente vai ver um pouquinho na prática de alguns exercícios que eles fazem, né? Exatamente. Vamos encontrar a Luciana para ver um lá. pouquinho assim, com a mão não, com a pata na massa? Seria assim? Exatamente. Então vamos. Meu cachorrinho, amigo cão, 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 au, au, au. Uma gracinha de cão, amigo cão. Luciana, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Luciana, você é diretora de adestramento? Sim, é isso? sou diretora de adestramento da Associação Cão Guia. E quem é? Esse é rapaz? É um rapaz, esse aqui é o Vini, aspirante a cão guia de cego. Esse é um aspirante? Isso. Depois que ele passou pela casa, sabe se comportar direitinho, ele tem que fazer a parte de socialização. Ele tem que ir na rua, no cinema, ver outros cães, outros animais, gatos, passarinhos, pombos, do tipo aquilo ali. Ele não pode ficar se distraindo com animais. É muito ele tem que legal, deixar tem que passar. deixar isso ele tem rolar, que ficar assim, dessa forma, sem outras interferências. Frente, Vini. Frente. Vini, rampa. Rampa. Tem algo aqui, Vini? Então volta. Segurança. Muito bem, Vini, muito bem. Segurança. Você quer ver uma coisa? Eu quero. Ó, ele tá paradinho aqui, quietinho, né? Tá. Nós estamos conversando. Tá bonito aqui, ó. Ó, eu vou tirar... Ele vai saber que... Pronto, agora ele... Tá liberado. Tá liberado do horário pra de troca. brincadeira. Acabou. Bateu o cartão, pode sair, é Entendeu? isso? É, mais ou menos isso. Agora ele pode brincar, ele pode se alimentar, qualquer um pode passar a mão nele. Uma das coisas muito importantes é que quando ele estiver trabalhando ou mesmo treinando com a trela, ninguém deve passar a mão, porque você atrapalha. É verdade. Você atrapalha tanto o cão quanto o treinamento dele. E quando ele estiver com um deficiente visual, Muito menos, né? muito menos, porque é a mesma coisa que você tirar o volante da mão de um motorista. Ele pode ir aos restaurantes, pegar ônibus, ele pode ir ao shopping, ele tem acesso irrestrito. Rapaz, tu é mais que VIP, hein? E Lu, agora vou fazer aqui tentar
e passar para um deficiente visual, para ele poder me guiar, tá? Tá. Colocamos aqui um obstáculo na frente, uma bike, e ele vai me auxiliar a passar por ela, certo? Certo. Os comandos são à frente. Olha lá, ele já se Ele já posicionou. levantou. Direita, ó, e esquerda, tá bom? Tá. Se ele parar, é que tem alguma coisa... Aí eu puxo ele. Isso, Tá. aí você dá um novo comando. Ei, meninão, deu certo? É muito legal isso. Você, assim, claro, eu não sou um deficiente visual. O deficiente visual também tem outras áreas mais envolvidas, mas você sente uma segurança com o cão-guia que é impressionante. Assim, ele realmente vai fazendo o trajeto junto com você e fica pertinho, né, meninão? Missão cumprida? Amigo cão, 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 au, 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 uma gracinha de cão, ele é o meu amigão. Olha, foi uma matéria maravilhosa. Parabéns, viu, Mônica? E a Mônica estava aqui, enquanto a gente assistia a matéria, ela estava conversando comigo, a gente estava comentando o quanto que esse treino é extremamente importante, mas antes, tudo começa na escolha certa do animal, né? É do indivíduo, porque senão todo brasileiro ia ser Neymar, né? Todo mundo ia jogar futebol. E aí, a gente conversando, chegou o Gabriel, que é deficiente visual. Seja muito bem-vindo, viu, Gabriel? Obrigado, é um prazer. Todo nosso, é a sua cara metade, né? Com certeza. Como é o nome dela? Ela chama Júlia. A Júlia. Então, Júlia, e gente, a coisa mais engraçada, enquanto ela tá, não é guia, como que vocês chamam? A trela, o arreio. A trela, o arreio. Enquanto ela tá com o arreio, a gente não pode mexer com ela, porque senão ela não entende o que é trabalho e o que é brincadeira, né? Na realidade, ela se desconcentra. Ela dispersa, É né? a mesma coisa que você pegar o volante de um motorista. Então, mas sabe o que é engraçado? Ela sabe que quando você coloca nela o arreio, ela nem pede carinho pra gente, né, Gabriel? Ela muda a postura, né? Ela mesmo muda. sabe. E é uma pena que nem todas as pessoas sabem isso como ela. A gente está aqui para falar disso, né? Então, você sabe que eu comentava aqui com a doutora Mônica, se não tinha como a gente fazer um treino para pessoas, para animais de 2 patas, serem tão comprometidos como os de 4 patas conseguem ser, né? Eu acho muito Você difícil. falou que é difícil, né? Não tem como, né? Difícil. Quantos anos você tá com a Júlia? Faz 3 anos. 3 que eu tô anos, com ela. Gabriel? Isso. Primeiro cão guia que você tem? Isso, a minha primeira. E como que foi pra você, desde o primeiro dia, esse relacionamento com a Júlia? Eu acho que é uma emoção muito grande, primeiramente. É como se você reaprendesse a andar, porque com a bengala de cego a gente vai tateando o caminho e a gente se preocupa pelos obstáculos. Quando a gente está com o cão-guia, a gente tem uma relação de confiança e entrega. Você se entrega para o cachorro e o cachorro ele entrega os cuidados para você. Mas desde o primeiro dia, você já teve essa relação com a Júlia ou isso foi... Porque é difícil. Para quem não estava habituado a entregar toda a sua segurança para um animal, as primeiras vezes desse contato, você pensa, será que eu não vou com a bengala junto? Para qualquer problema eu também ter ali um outro suporte? Como foi esse Então, início? é por isso que desde, assim, nos primeiros 30 dias, mais ou menos, nós somos acompanhados por um treinador, né, pelo instrutor que treinou o cão-guia, ele também faz um treinamento com a gente para a gente aprender a entender o que o cachorro está querendo dizer para nós e também aprender a se comunicar com o cachorro. A gente viu na matéria, mas eu digo assim, sabe, meio como segurança. Você se sentiu assim 100% seguro desde o início ou teve, sabe aquela ansiedadezinha que acontece normalmente? Sabe, assim, a ansiedade que eu tinha é que eu não conseguia imaginar tomar conta de uma outra vida, né? Então eu acho que o cão-guia para cego, ele tem tantos benefícios e um deles, além de todo o trabalho maravilhoso de guiar, é que cria uma responsabilidade, porque você passa a ter uma vida, né? Exatamente. Deixa de ser, então né? uma coisa que eu aprendi muito, né, em relação a isso também. Mas isso faz com que você se sinta cada vez mais forte, né? Com certeza, e mais seguro para enfrentar, mais seguro pra né? tudo, né? É verdade. E o que é mais legal é justamente isso, né, Mônica? É a gente perceber o quanto que auxílio de um animal pode transformar a vida de uma pessoa, não só nesse caso,
com os olhos do animal, mas mais do que isso, autoestima, segurança. Muda, né? Muda A realidade totalmente, muda. Inclusive a pessoa tem a independência, ela não vai precisar de mais ninguém. Ela tem um Verdade. amigo ao lado. É um amigo que esse é um amigo leal de verdade. Dá vida por ele. Da vida mesmo. E empresta os olhos. É, mas a gente comenta, olha, parece que agradece. Sim, existe um elo entre eles. É um elo. Você sabe que é uma coisa engraçada, o treinador, ele acompanha até determinado momento e daí vai ter a entrega. E a partir do momento que tem a entrega, isso aconteceu com o boy. Eu começo a chorar porque eu fui instrutora. Então, o treinador era o Coelho e eu era instrutora. Quando nós fomos entregar para a Andréa, ele chegou, abraçou a mim, abraçou o Coelho e depois foi para a dona. Ele falou, agora Mas bicho adeus. faz isso, gente. Faz. Enquanto o ser humano muitas vezes não sabe nem falar um muito obrigado e não tem gratidão. Não é verdade, Gabriel? Com certeza, né? Eu acho que a gente tem que aprender muito com eles, não ao contrário. É uma lição de vida. Eu acho mesmo. Bom, fizemos uma matéria com o Gabriel. Vou mostrar para você de casa como foi essa matéria e na volta a gente conversa mais com o Gabriel e a doutora Mônica. Olha lá. La la, la la, la la. Cá estou com o Gabriel, tudo bem, Gabriel? Tudo bem? bom você tá por aqui. Eu que agradeço aí, mostrar pra gente como é que é o teu dia a dia, esse teu trajeto até o trabalho, com esta coisa linda chamada Júlia. Mas eu já aprendi que eu não posso passar a mão nela, também não posso prender a atenção dela nesse momento, tô correto, né? Vamos pra onde agora? Vamos pro ponto de ônibus? Agora nós vamos pro ponto onde eu pego o ônibus pro trabalho. Hey there, my little dog, would you like to go? Só vê pelo quê? Pelo movimento mesmo? É isso? Tanto que pode acontecer, se não tiver movimento nenhum, mas o farol estiver aberto, pode ser que ela atravesse. Ah, isso pode acontecer. Pode, porque ela vê pelo movimento. Então, por isso que nós formamos um time. Os dois têm que ouvir o movimento e aí os dois tomar essa decisão junto, tá? Ah, isso é bacana você falar. Você não joga na mão, pro cão-guia resolver tudo, né? É uma equipe. Nós somos um time. E muito bem. Ó, atravessamos bem. Vamos pro ponto de ônibus, Júlia. Procura o ponto. Eu posso pedir ajuda para alguém que estiver no ponto, certo? Certo. Que geralmente o pessoal me ajuda. Ou se não tiver ninguém, aí eu sou obrigado a parar todos os ônibus para poder perguntar o que eu vou. E aí você vai o quê? Pelo barulho do ônibus mesmo? Isso. Onde você vai? Exatamente. Aí pode ser que eu dê sinal para caminhão sem querer, né? Looking at me, looking like you're needed. Júlia, deixa eu ver se esse é na porta do meio ou na da frente. É aqueles pequenininhos, sabe? Sei. Have I told Bom, aqui também é a tua área, né? Aqui ela vai embaixo do banco. E eu posso ficar aqui do ladinho? Você pode. Então fica tranquilo aí, tá bom? and I'll be right here beside you too. Sabe o que eu acho incrível? Eu acho incrível como ela fica tranquilíssima aqui. Ah, né? é pra ela. Realmente, ela fica no mundo dela, né? São 2 anos de treinamento. Por isso que ela tem esse... Não é assim só o cão-guia ter o direito de entrar num lugar. Ele tem certos deveres, né? Então, a questão dela estar bem treinada, higienizada. A gente faz escovação de pelos todos os dias, escova dente. Every day, oh yeah. Agora, como é que você sabe que você chegou no ponto final agora, por exemplo? Então, no caso, eu poderia perguntar para o motorista, né? Onde eu vou descer. E eu também conheço pelas curvas, pelos lugares que a gente vai curvas passando. Você é capaz de reconhecer onde você está? Um senso de direção, né? And I'll be right here beside you till the end. La la, la la. Obrigado, motorista. Obrigado, viu? La la, la la, la la. Júlia, procura escada. Vamos? É hora de ir. Bom trabalho, viu, Gabriel? Obrigado. Valeu. Valeu. La la, la la, la la, la la, la la, la. Gabriel, a gente vendo a matéria, eu até enquanto assisti, falei pra você, puxa, toda hora eu falo pra você, ai, Gabriel, a gente viu
Eu falei, isso é chato? Isso incomoda um deficiente visual? Não, de maneira Não nenhuma, mesmo? né? Ver é uma figura de linguagem, né? Uma coisa que você não tem que ter receio. Ninguém vai ficar triste de ouvir falar, você viu TV. Eu não vou falar você ouviu TV, né? Você assistiu, né? Não existe isso. Então não é politicamente incorreto? Não, de maneira nenhuma. Ah, que bom. Posso perguntar algumas coisas? Fica à vontade. Ah, que bom. Isso é bom. Porque às vezes a gente tem, Mônica, algumas dúvidas básicas e principalmente eu acho que a gente tem que esclarecer para a gente poder respeitar o direito, e isso é um dever da gente, do deficiente visual. Por exemplo, você comentava comigo, Gabriel, quando você viaja, a Júlia vai com você no avião, mas não na caixinha. Exatamente, ela vai no meu pé. Ela vai no seu pé deitadinha ali. Isso. É um direito que todo deficiente visual tem, né, doutora Mônica? Existe legislação específica que assegura a entrada de cães-guias em qualquer ambiente. Então, restaurante, metrô, ônibus. Os únicos locais que não é possível é UTI e cozinha industrial. Ele não vai estar guiando nesses locais. Sim. Fora isso, ele tem o acesso irrestrito. E as aeronaves têm uma legislação específica sobre o recebimento do cão-guia. Ele jamais vai ser colocado como transporte, porque os outros cães vão como carga. Sim, mas ele não é uma carga. Eu acredito que nem os outros cães. Não, mas eu digo assim, nem eu, mas eu digo assim, ele é o complemento. Ele é o complemento do Gabriel. Ele é exatamente os olhos do Gabriel. É. Aí são uma dupla e ele está trabalhando um trabalho funcional que já é internacional essa legislação. É como se a gente obrigasse uma pessoa que tem prótese, que tirasse sua prótese, levasse para o departamento de carga e entrasse sem a prótese no avião. É basicamente a mesma coisa, Basicamente. E tem mais. Muito, né? Assegurado por lei, o adestrador e o instrutor também pode ingressar à aeronave com o cão dentro da aeronave. Junto com ele? Junto, porque o cão tem que ser treinado. Até mesmo para quando ele entrar na aeronave com deficiente visual, ele saber como se portar. Exatamente, né? Senão ele não tem noção. Ele tem que ter a vivência. Olha, surgiram muitas perguntas, vamos para algumas delas. Vamos ver a primeira, qual é? Vamos pedir para os meninos colocarem a primeira pergunta aqui pra gente. Deixa eu ver aqui atrás. Maria Júlia, por que raramente vemos deficientes visuais com cães-guias nas ruas? Morei num período nos Estados Unidos e lá era muito frequente. Estados Unidos e Inglaterra têm mais de 70 anos treinando cães-guias. E no Brasil? No Brasil nós temos a mais antiga, tem 30 anos. Lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, na Inglaterra, quem patrocina, uma das patronas do cão-guia é a rainha da Inglaterra. Eu falo isso porque eu fiz o estágio lá na Inglaterra, a minha especialização foi lá. Que legal. Aqui no Brasil nós temos um treinamento caro, são cães que tem caros também, a dedo de raça específica, e nós não temos incentivo nenhum de governo. Então é um trabalho filantrópico, vamos dizer assim? É um assim? trabalho totalmente filantrópico. Nós fornecemos os cães gratuitamente. Então nós dependemos. E quem arca com esses custos todos? Então, existem os padrinhos, as madrinhas, existem também alguns patrocinadores, mas eles não estão ligados a nada governamental. Agora eu vou te falar uma coisa. O mínimo, aí eu não digo desse governo, eu digo de todos os governos que nós já tivemos. Será que o governo, pelo menos, isentasse ou diminuísse a quantidade de impostos de empresas que fazem um trabalho que, na verdade, seria a responsabilidade do governo? Na real, sim. E o pior Na prática, o pior é que, às vezes, até tem propagandas enganosas. A última propaganda foi que tinham 600 escolas de cães-guias aqui no Brasil. E quantas a gente tem? No máximo 6. O quê? 1%? Do que eles falaram? Falaram que eles estavam fazendo 600. Ah, estavam fazendo 600? Era pra gente estar tropeçando em cão-guia. E não existe ajuda governamental. Não existe apoio. Isso. Agora, a porcentagem de deficientes visuais que tem essa, não vou dizer privilégio, não é um privilégio, mas essa oportunidade que o Gabriel está tendo, é uma quantidade muito pequena de pessoas. É ínfima pelo que a gente precisa. Nós precisamos de adestradores capacitados, nós precisamos de instrutores capacitados, nós precisamos de apoio efetivo, porque é todo um custo. Esses cães todos têm que ser castrados. Então, é todo um contexto que é oneroso. E outra, né? São comprados? Não. Em canis? Não. Não, dá os pra canis ser. são parceiros nossos. Então, gente...
Não é fácil, não. Você ganhou na Mega Sena. Com certeza. Né, Gabriel? E o que eu acho estranho também é que assim, já existe certos isenções de impostos. Por exemplo, uma empresa que ajuda futebol, ela tem isenção de imposto, né? Por que, que o cão-guia não tem? Né? Por que, que ainda não tem? Isso é bem triste. Esse é o comparativo, mostra o quanto que as coisas não têm o mesmo peso nesse país, né? Te digo mais, não falo em cão-guia de cego, mas falo em cão de tetraplégico, de paraplégico e de surdo-mudo. O cão-guia, ele é necessário que ele seja de uma raça específica, mas essas outras modalidades não. Com tanto vira-lata por aí, por que não fazer um programa de incentivo, de treinamento e ajuda? Mas ninguém pensa nisso. Você sabe o que eu vou te dizer? E aí pode ser ignorância da minha parte. Eu não achei que outras raças pudessem ser usadas também, não. E aí vem o preconceito através da não informação, porque ninguém fala disso. O primeiro cão-guia de cego era um pastor alemão. Mas por que agora se usa tanto labrador? Labrador e golden. Eles são mais centrados? Na realidade, o golden é muito centrado. Quando você começa a adestrar um golden, o período é muito mais curto de adestramento. Ele aceita ser adestrado facilmente. O labrador é fantástico também, só que ele tem uma maturidade mais tardia, ele é mais brincalhão. Ele é mais moleque, né? E o golden já é mais essa senhora. Veja a postura de Júlia. Não, Júlia... É uma senhora compenetrada. Júlia é uma rainha, não é nem uma princesa. Consciente, né? Consciente, eu falo pro Gabriel, vou te contar como ela tá. Ela tá com um ar de orgulho, com os olhos cerrados, parece que sorrindo. Exatamente. Ela sabe que tá falando gente, dela. Tem gente que diz que cachorro não sorri. Ah, pelo amor de Deus, isso aqui não é um sorriso? Olha o cantinho da boca. Feliz da vida, né? Tá sorrindo, gente. Como pode um negócio desse? Olha que fofa. Exatamente. Quer dizer, então, quando você começa a trabalhar determinadas raças, que é o golden, você vê que é muito mais rápido. Mas pode-se treinar, então, não para deficientes visuais, mas como você disse, para outras deficiências, outros cães, qualquer porte também? E para deficientes visuais, você poderia utilizar outras raças. Só que a raça golden e o labrador tem uma maior porcentagem de indivíduos que são predispostos a. E são dóceis. Por exemplo, calmos, no né? começo se usava pastor alemão, mas a figura do pastor é o cão policial. Né? É verdade. Então, é aquela história do nosso subconsciente que está associado com um cão de guarda, né? Sim. Nós utilizamos muito collies no começo também. Só que o problema da pelagem, a adaptação da raça é mais complexa. E não pelo temperamento dele. Maravilhoso, verdade, né? O temperamento é fantástico. Vamos ver mais uma pergunta? Olha, da Nice Aparecida. Ela pergunta o seguinte. Deixa eu pedir para os meninos colocarem a pergunta aqui no meu monitor, que fica mais fácil, senão a gente vai ficar tão torto para ver. Isso, obrigada. Meu irmão é deficiente visual e necessita de um cão-guia. Onde ele deve procurar? Existe um custo para se adquirir um cão-guia? Pergunta a Nice. Eu posso responder pelas entidades que eu conheço. Não existe custo para se adquirir cão-guia. Mas para o deficiente visual, existe uma fila de espera. Tem 5 entidades que ele pode se cadastrar, onde ele vai ficar numa fila de espera pela internet e depois vai ser avaliado, vai passar por toda uma triagem e aí vai ser encaminhado o cão-guia. Mas como se faz essa seleção para ver quem necessita mais de um cão-guia? Acho que quem faz essa seleção deve ficar com o coração apertado, porque todo mundo precisa. Infelizmente sim, né? Só que o problema é a quantidade. Nós temos hoje muito poucos adestradores e muito poucos cães-guias. Então, e é muito oneroso. Esse é o maior problema, a falta de ajuda. Quanto tempo você demorou, Gabriel? Como que você conseguiu a Júlia? Eu me inscrevi nas instituições, né? Pela internet? Pela internet. Eu conheci algumas instituições, me inscrevi no Instituto Íris e fiquei 5 anos aguardando. 5 anos? 5 anos aguardando, muito, né? Mas uma coisa muito importante que eu lembrei aqui, que vale até para a Nícia, é que assim, o cego, para ele conseguir um cão-guia, ele tem que ter uma boa mobilidade, ele tem que ter uma noção de direção, então ele tem que saber andar sozinho. Então aquele deficiente visual que tem dificuldade de se locomover com a bengala... Ele precisa, né, fazer uma instrução, né, uma aula de mobilidade, porque é essencial que você se perder com um cão-guia é muito mais fácil do que você se perder com uma bengala, porque você perde toda a sua referência, a referência passa a ser o cachorro, né? Assim, porque você... Não vamos dizer que você relaxa totalmente, mas você coloca toda a sua confiança no animal e você deixa de ter aquela sua percepção
tão aguçada em todos os sentidos como antigamente, né? Exatamente. O cão-guia é uma relação de entrega. Você se entrega e confia no seu cão e o cão confia todos os cuidados dele para você. Você já nasceu deficiente visual? Isso, eu já nasci cego já. Então, é diferente de quem já nasce deficiente visual para aprender depois a andar com o cão-guia ou andar sozinho com a bengala e aquela pessoa que passa a ser deficiente visual? Eu acho que existem vantagens e desvantagens dos dois lados. Por exemplo, quem já enxergou e perde a visão, a vantagem que a pessoa tem é que ela conheceu muita coisa do mundo, coisas básicas, por exemplo, como amarrar os sapatos, comer de garfo e faca, certas expressões faciais que ela já aprendeu, então ela vai ter isso de memória. Mas você tem uma expressão facial maravilhosa. Ah, muito obrigado. Mas quem nunca enxergou, ela vai ter que aprender desde cedo essas coisas de uma outra maneira. Então são dificuldades diferentes. A pessoa que já perdeu, ela tem aquele choque de realidade, e a pessoa que nunca viu, ela vai tendo aos poucos. Por exemplo, quando você é adolescente, você quer sair para passear e você percebe que você não consegue igual as outras pessoas. Quando você vai entrar na faculdade, na escola, e você percebe que é tudo diferente. Enfim, são dois problemas, só que aparecem em horas diferentes. De formas diferentes, Exatamente. Né? Volto já, você é analista de sistemas. Quero saber no seu cotidiano profissional como que é o seu trabalho junto com a Júlia. Como que a Júlia fica? Fica contigo o tempo inteiro? Você tem outros direitos de poder ter um almoço um pouco mais extenso? Obviamente, o tempo que ele gasta é muito maior do que de outra pessoa. Na realidade, a recomendação é que quando o cão não está guiando, que se tire o arreio. Aí ele pode ficar não solto no estressando. ambiente. Exatamente, porque enquanto ele estiver com arreio, ele sabe que ele está trabalhando. Mas o deficiente visual não tem que ter um período maior de almoço, porque a locomoção é muito maior, demora muito mais? Tem, mas em tese isso não funciona muito bem, Na né, prática Gabriel? não funciona? Não funciona. Não. E assim, eu não sinto uma necessidade de tempo maior de almoço. O que acontece é que eu tenho que ter pausas durante o dia para poder levá-la, fazer o xixi dela, fazer as necessidades que ela tiver, né? E isso a empresa respeita. Ah, que bom. Isso, se eu tiver numa reunião e for a hora dela sair, eu vou sair. Mas ela te avisa? Sim, ela tem os horários pré-determinados, que ela já está Ela é treinada habituada, assim? sim. Todos Mas, são. né, Eu sabia disso, nunca pensei nisso, é verdade. se ela também estiver apertada, acontecer algum imprevisto, ela também sabe avisar. Ela é tão calma assim, ela começa a ficar mais agitada, né? E como a Mônica estava falando, durante o período que eu tô parado no serviço ou em casa, Você solta né? Ela fica solta. Lá no trabalho ela é um mascote, todo mundo adora, faz carinho, aperta, abraça, e ela virou, né, o nosso bichinho do trabalho. Aí colocou o arreio, pronto. Aí ela é só do Gabriel. Exatamente, já sabe que tem que trabalhar e é muito boa no que faz. É boa mesmo. Vamos ver mais algumas perguntas? Olha, vamos ver a próxima pergunta. Pedir para os meninos colocarem aí no vídeo para mim. Coloca no monitor. Isso. Existe um período limite para os cães-guia? Pergunta o Fabrício Souza. Na realidade, em média, 8 anos. Mas 8 você anos? faz a avaliação do animal, se a saúde dele está tranquila, se não está. Porque cães, eles têm um período de vida muito curto, infelizmente. É verdade. É de 12 a 15 anos E outra, em raças né? grandes. Quando o animal está mais velhinho, o temperamento dele se modifica. Eu vejo pelo meu lá em casa. Com a gente ele fica bonzinho, mas sabe como a gente envelhece? A gente fica mais impaciente. Já fica mais ranheta, Fica não tem isso. ranheta. Então, por exemplo, com os meus sobrinhos, ele era bonzinho, Gabriel. Você podia virar ele do avesso. Com os meus sobrinhos, eu tenho que deixar ele trancado. Porque se os meus sobrinhos grudam neles, ele quer sair, eles não soltam, ele avança. Não, e tem uma outra coisa. Com a idade vem problemas de saúde. Ah, sim, também, naturais. Nós envelhecemos e eles também. Então você tem que respeitar e fazer um período sempre de avaliação. E o que acontece com esse animal uma vez que, vamos dizer, não com 8, mas com o tempo que for, se percebe, bom, ele não está mais apto a fazer esse Existem trabalho. duas situações. Isso eu posso falar pela Associação Cão Guia, que eu sou presidente. Se o deficiente visual, que é não é o proprietário, mas é o usuário do cão guia, deseja ficar com aquele companheiro, ele fica. E o cachorro morre na mão dele até
morrer. Se ele não puder ficar, porque é o caso de se você morar numa kitnet, se você não tiver condições porque de você vai ter que ter um outro disposição. cão-guia, mas aquele que vai ficar com você. Sim, imagine aquele que fica com você vendo você indo embora com o outro cão. Ele vai se sentir o quê? Desprezado. Desprezado. Então, existem famílias que vão adotar o cão na sua velhice e ele vai aposentar, ele vai ter a sua aposentadoria. Ele é aposentado. Sim, porque quem não quer um cachorro desses? É um cachorro que não faz sujeira, a não ser em horários específicos, em locais apropriados. É um cão dócil e obediente. Bom, eu sou adepta da adoção de cães adultos. A maior parte dos meus, eu já tive bem uns 15 cães. Dos 15, 3 que não foram pegos adultos e velhinhos, a maior parte tudo bem velhinho. E eles são, gente, independente da idade, eles são de uma confiança, de uma compaixão, de uma sabedoria que você não encontra isso em ser humano, não. Raramente você encontra. Eles são gratos por aquilo que você fez por eles. É a questão da gratidão. Como eles são gratos. E eles se apegam de tal forma que é fidelidade canina. Não, isso não é uma desvantagem, isso é uma vantagem, adotar um animal já de idade. Eu aconselho. E eu aconselho porque eu tenho vários. E esse é um ponto importante. Agora, se a gente está falando dos criadores, como você entra em contato, sendo presidente da associação, como você entra em contato com canis para fazer a escolha destes animais e tudo mais? Não é fácil. Inclusive aqui, hoje, tem um dos canis que colaboram com a gente, Deixa eu o chamar Dr. André. o doutor André Osmo. Por favor, doutor. Ele é médico e criador de cães, né? Como que você chega neles? Então, eu sou do meio, né? Eu sou sinotécnica, eu dou aula, né, nessa área. Então, eu tenho acesso a esse pessoal de infância. Eu já conheço. Porque sua mãe já começou esse trabalho, Minha mãe. Então, o doutor André é amigo do Marcos. Como vai, doutor André? Prazer. Parabéns, viu? Pelo seu trabalho e dedicação. Bem-vindo. Quer ficar do lado de cá, para eles não ficarem juntos? Eu não sei como isso funciona. Não, é tranquilo. Não tem problema. Pode sentar. Então, o senhor há quanto tempo que trabalha com essa dedicação? Olha, nosso canil nós temos há 14 anos. 14 anos? Né? Então, nós já temos várias e várias gerações, né? De cães Goldens que a gente cria, a gente só cria Golden. Né? Mas há quanto tempo que o senhor resolveu aproveitar uma parte desse seu canil para destinar a esse treinamento de cães para deficientes visuais? Nós sempre temos um ou outro cachorro que a gente se propõe a doar, né? Até porque a gente cria muito mais por gosto, né, do que como negócio. Outra finalidade. Com outra finalidade. Então, acho que isso também é importante. Porque a gente, muitas vezes, olha que coisa mais gostosa, muitas vezes quando a gente pensa num canil, a gente pensa numa pessoa que resolveu procriar os seus cães como forma de ganhar dinheiro. E aqui, na verdade, como amor. Esse é o péssimo negócio. Não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Nem financeiro e nem de amor, né? Quando você pega amor no animal, você não pensa em tê-lo só para procriar e para fazer dinheiro. De forma nenhuma. Não é? É uma coisa de paixão, né? É de paixão mesmo, é verdade. Quantos animais o senhor acha que o senhor já colocou ao longo desses anos todos a disponibilidade para os cães guia? Ao redor de 10. 10 pelo menos já. Sim, vira e mexe, o doutor André me liga, Mônica, e aí, olha, tem cachorro. E aí eu falo, olha... É que ela às vezes não dá conta de... Não dou conta porque não tem adestrador e não tem patrocínio. Mas tem poucos adestradores assim? Se conta nos dedos. E por que não se treinam mais? Há 3 anos atrás, eu dei um curso gratuitamente na Guarda Civil de São Caetano, no Canil da Guarda. 4 foram habilitados. Só 4? E por quê? Porque você tem que saber o pendor da pessoa. A pessoa tem que estar em condições psicológicas também para trabalhar um cão-guia. Então não é qualquer pessoa que você consegue treinar. Não é qualquer pessoa. Hoje nós estamos com uma adestradora fantástica, que é a nossa diretora, temos outros adestradores, grandes adestradores, mas a pessoa tem que ter um perfil para aquele trabalho de equilíbrio. Então, quer dizer, você podia disponibilizar mais animais se a gente tivesse um número maior de adestradores, né? E patrocínio também para poder bancar esses cães, que a gente não tem. A gente tem sempre cachorro disponível, né? Sim, o que falta é adestrador. Sim. Mas qual o custo
mensal para se adestrar um animal e deixar um animal pronto para ele poder ficar como a Júlia nessa segurança com o Gabriel? Em média de R$2 a R$3.000 mensais. É bastante, é verdade. Porque tem que ter toda uma coisa manutenção. linda. Esses cães vão para cirurgia, tem que ter acompanhamento veterinário constante, tem que ter o adestrador específico. É um trabalho de qualidade, né? Você vai entregar o melhor. Ah, não, gente, isso daqui não é o tipo de coisa. Não estamos falando de adestrar para aprender a fazer xixi no tapetinho, certo? Nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de vida. De atravessar uma Paulista, uma avenida paulista De com tirar o cão-guia. deficiente visual de uma situação de risco iminente. Exatamente. Porque não é só o atravessar, né? São outras situações que a gente sabe que acontecem no cotidiano de uma grande cidade e que o animal tem que estar preparado até emocionalmente, tem que estar equilibrado para não se estressar em algumas situações, existe né? uma situação que é a desobediência inteligente. Eu estou falando isso como instrutora de Sim, cães sim. guias, não é agora advogada, é a cachorreira, como você fala. Eu sou cachorreira. Você dá uma ordem para o cão. Se ele visualizar perigo, ele não vai aceitar a ordem e vai te colocar em segurança. Então, mas ele tem que estar num equilíbrio emocional muito grande, porque ele tem que ter esse discernimento, né? Tanto o cão quanto o adestrador, Sim, né? de O saber que instrutor. se o animal não está obedecendo, é porque ele sabe que ele pode te colocar em risco, né? Antes da gente entregar para o deficiente visual, saem 2 adestradores, a instrutora e o adestrador. O adestrador sai vendado. Vendado. É lógico. Pra ter certeza. O cachorro vai passar por todos os testes possíveis. Ai, gente, é muito lindo, viu? Olha, fica aqui o meu pedido agora, é o meu pedido pessoal mesmo. Você que tem uma empresa, você que sabe que você tem como disponibilizar uma certa quantia, que não esses 3 mil por mês, mas alguma que seja, que a gente comece a pensar nisso, gente. Uma São outra vidas coisa, que a gente consegue mudar, né? rações, a gente precisa de Verdade. ração, de alimento para esses animais, porque a gente dá a melhor ração. Sim. Não, Ai, tem que ser, né? ninguém aqui minimiza custos, então tudo é colocado do melhor para eles. Olha, eu vou passar, pode passar os seus contatos? Os seus contatos, as Pode, pessoas podem e também da se informar, CGC né? também. Vou passar, olha. Então, só lembrando, você querendo saber um pouco mais sobre esse trabalho, como você pode ajudar, acesse o site Mônica Grimaldi, direitoanimal.blogspot.com, também no Instagram, Grimaldi_Mônica, Facebook, quanto beijinho que eu tô ganhando, hein? Mônica Grimaldi. Ainda agradecer ao Dr. André, obrigada e parabéns pelo seu trabalho, obrigado. viu? Obrigado. Olha, o site é o www.goldensunset.com.br, goldensunset.com.br. Agradecer ao Gabriel. Gabriel, você está de parabéns. Essa Júlia, vou te dizer. A Júlia, ela pediu para passar o Facebook dela Vou também. passar aqui. O Facebook é Júlia Cão Guia. Isso, ela também está nas outras redes sociais, no Também? Twitter, no Instagram, que a gente está divulgando todo esse cuidado, essas coisas que as pessoas têm que saber de uma maneira fácil, para as pessoas poderem entender que o cotidiano de um cão-guia não é um trabalho difícil. Eu acho que não deveria chamar trabalho, deveria chamar um ato de amor. Trabalho é o nome que a gente dá. É uma troca, né? É uma troca. É verdade. Então, nas redes sociais, Júlia Cão Guia. Vou agradecer mais uma vez a doutora Mônica. Pode ficar, doutora André. Obrigada mais uma vez. Obrigada, viu, Gabriel? Obrigado. Só não vou fazer cair na Júlia porque ela está ainda comprometida com o trabalho. Obrigada, viu, doutora Obrigada. Mônica? Muita paz e dedicação. Mais ainda do que você já tem.